Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Hoje na nossa aula de língua portuguesa estudaremos o conteúdo numeral, certo? Então, numeral é a classe de palavra variável que é encarregada por determinar a quantidade de objetos, pessoas, coisas ou lugares em uma determinada sequência. Ou seja, numeral é a palavra que utilizamos para determinar quantidade, ordem, divisão ou multiplicação. E os numerais são divididos em 5 tipos, que são os numerais cardinais, os numerais ordinais, os numerais multiplicativos, os numerais coletivos e os numerais fracionários. E agora veremos cada um deles. Os numerais cardinais são a forma básica dos números e indicam a quantidade exata. Certo? Os numerais cardinais, eles indicam a quantidade exata, como 1, 2, 3, 50, 300, etc. Vejam um exemplo. Apenas 5 pessoas foram ao evento. Então, aí o número 5 está indicando a quantidade exata de pessoas que foram ao evento, né? Apenas 5 pessoas foram ao evento. Então, aí está indicando a quantidade exata de pessoas que foram ao evento, certo? E já os numerais ordinais indicam noção de sequência ou posição, como primeiro, segundo, terceiro, etc. Vejam no exemplo. Ela chegou em primeiro lugar na corrida. Então, a palavra primeiro está indicando aí a posição que ela chegou na corrida. Qual foi a posição que ela chegou na corrida? Ela chegou em primeiro lugar. Então, nós temos aí o numeral ordinal, certo? Continuando, sobre os numerais multiplicativos, expressa a multiplicidade dos seres ou a multiplicação de uma quantidade, como dobro, duplo, triplo, quadruplo, quintuplo, etc. Vejam o exemplo. A minha tia me deu o triplo de presentes no meu aniversário. Então, a palavra triplo está aí dizendo, né, que a minha tia me deu 3 vezes mais presentes no meu aniversário, certo? E já os numerais fracionários indicam a fração de uma quantidade de seres ou objetos, como meio, metade, terço, etc. Vejam. Bebi apenas 1/3 de água. Então, 1/3 está indicando claramente um numeral fracionário, pois indica aí uma fração de uma quantidade, certo? Bebi apenas 1/3 de água. E já os numerais coletivos fazem referência a um conjunto de seres, como dúzia, dezena, centena. Por exemplo, dúzia é um conjunto com 12 unidades, dezena é um conjunto com 10 unidades, centena é um conjunto com 100 unidades. Vejam um exemplo. Minha mãe comprou meia dúzia de laranjas. Então, aí meia dúzia é um conjunto com 6 laranjas, certo? Então, nós temos aí um numeral coletivo. E é importante falar para vocês que é comum encontrar os numerais ordinais e multiplicativos representados por expressões como: fiquei na posição 50 do concurso, mas se aí está indicando a posição, então tem que ser um numeral ordinal e não cardinal. Então, o correto seria: fiquei na posição 50º do concurso, certo? E os números variam em gênero nas seguintes situações. Apenas os cardinais 1 e 2, trouxe aí alguns exemplos: um carro, uma casa, 2 carros, 2 casas, 21 lojas, 42 academias, etc. Então, apenas os cardinais 1 e 2 variam em gênero, ou seja, masculino e feminino, certo? E os ordinais: primeiro lugar, quinta visita, 10º colocado, 70ª chamada, e apenas o fracionário meio, exemplo, meia porta. E não vamos confundir numeral com artigo indefinido. Vejam, no primeiro exemplo aí, Joana começou a ler um livro. Então, um livro aí no primeiro exemplo é um artigo indefinido, pois Joana aí não diz qual foi o livro que ela começou a ler. Pode ser qualquer livro, está aí indeterminado, certo? Nós não sabemos qual livro Joana começou a ler. E já no segundo exemplo, João escreveu um livro por ano, certo? Então, aqui a palavra nesse exemplo, já é um numeral, pois ele está dizendo, né, que João está aí dizendo que escreveu um livro por ano, está aí determinando, não foi 2, não foi 3, não foi 4. Então, aqui nós temos aí a palavra no segundo exemplo, é um numeral, certo? Então, não vamos confundir.
Então é isso, pessoal. Concluímos o nosso conteúdo. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Um forte abraço. Fiquem com Deus.